No meu último vídeo, eu disse que o ser humano precisa reconhecer os seus próprios limites, mas isso não significa que ele deva ser medíocre, bem pelo contrário. Reconhecer os seus limites não significa se cercear a si mesmo, se limitar, impor limitações a si próprio, mas acima de tudo procurar primeiramente o seu caminho e não gastar todas as energias num caminho que não é o seu. O problema é que as pessoas não se conhecem, em sua imensa maioria. Então adotam coisas completamente estranhas, caminhos estranhos, e gastam suas energias em coisas que nem são suas, que não têm nada a ver com elas. Então é nesse sentido que eu falo de reconhecer os seus próprios limites, de não gastar energias à toa, de não desperdiçar o seu tempo com um caminho que não é o seu, com um destino que não é o seu, com uma vida que não é a sua, com uma proposta que não tem nada a ver com o indivíduo. Quem se conhece e encontra o seu caminho pode dar o melhor de si nele, pode empregar o seu tempo e as suas energias nele, que haverá de ser bem-sucedido. Mas, infelizmente, poucas pessoas se conhecem e trilham o seu próprio caminho. E daí desperdiçam o tempo e as energias nos caminhos que são arquitetados, propagandeados e vendidos pelos outros que faturam com a desatenção daqueles que não sabem nada de si próprios e vagam perdidos nessa vida, né? Então, eu adotei desde cedo na minha vida a seguinte postura: eu procuro lutar as minhas batalhas, eu procuro empregar ao máximo o tempo e as energias nas minhas buscas, nas minhas propostas, nos meus projetos. Isso não significa que eu seja egoísta, mas que eu consegui, desde cedo na minha vida, separar o que me serve do que não me serve, separar o que é uma necessidade minha e aquilo que os outros procuram me vender como uma necessidade, mas que na verdade não é necessário para mim. E o problema é quando as pessoas compram de tal modo essas propostas estranhas, se entregando de tal forma a essas coisas que não têm nada a ver com elas, que se desgastam, se estressam, se empenham de tal forma que toda a sua vida acaba sendo atirada no lixo, jogada fora. Nós podemos observar isso. Nós podemos observar. Então, caro amigo, quando eu falo de reconhecer os seus limites, eu falo justamente disso, de saber quando nós estamos num caminho que não é o nosso, e lá nós reconhecemos as nossas limitações, que não é possível seguir por um caminho estranho, que isso é um desperdício, que isso não agrega nada, que isso não soma, que isso não traz vantagem espiritual alguma. É nesse sentido que eu falo de reconhecer os seus limites num caminho que não é o seu. Mas se você se conhece e você trilha o seu próprio caminho, neste sim, você pode e deve dar o melhor de você. Neste caminho, sim, você deve empregar o seu tempo e as suas energias. E o que você semear à beira desse caminho e construir lá, você obterá bons resultados que serão os seus e que contribuirão, acima de tudo, para o seu crescimento espiritual, o seu desenvolvimento interior. Então, nós não podemos lutar em batalhas que não são nossas. Nós não podemos aceitar batalhas que nos vendem, que nos empurram goela abaixo, como se a vida
fosse isso. Cada ser humano precisa encontrar o seu próprio caminho e reconhecer as suas limitações, reconhecer os seus limites, o que vale a pena e o que não vale a pena nessa vida. O problema é que as pessoas trilham um caminho que não é o seu e, como são orgulhosas, querem ir até as últimas consequências. Acabam se desgastando de tal modo, acabam bancando as duronas. As pessoas são muito duronas. Por quê? Por causa da vaidade mental. O ego mental, uma vez que entra num caminho, ele não quer voltar atrás, ele tem vergonha porque ele quer ostentar diante dos outros algo que ele não é, uma força que ele não tem. Quer apresentar um desempenho que não pode ser alcançado num caminho estranho, que não é o caminho do indivíduo, que não é o seu destino. Então, quando as pessoas vivem assim, de forma tão desencontrada, de forma tão sem identidade pessoal, o que acontece? Vivem de forma vazia. Vivem de forma vazia. E quando ainda além disso tudo, o ser humano ele é teimoso por causa do seu ego mental e não desiste deste caminho que não é o seu e gasta todo o seu tempo e as suas energias nisso, acreditando que é uma forma de ser grande, de ser forte, o que acontece? O que acontece? A perda dos estímulos, a perda da motivação, por fim. O indivíduo vive de forma mecânica, sendo obrigado a seguir adiante pelo ego mental que oprime o espírito, que esmaga o coração. E isso com medo do que os outros haverão de pensar. Muitas pessoas são assim, têm vontade de jogar as coisas para o alto porque não tem nada a ver com elas, mas seguem adiante numa opressão do ego mental que se preocupa com o que os outros pensam. Se o indivíduo desistir desse caminho que não é seu, pode ser ironizado pelos outros, e o ego mental não admite isso. Ele é orgulhoso, então o indivíduo ele banca o durão nessa vida. Ele banca o durão num caminho que não é seu, num caminho que lhe é completamente estranho, numa vida que não é a sua, uma vida que não lhe pertence. Então não banque o durão, caro amigo. Não banque o durão. Se você está num caminho que não é o seu, que não lhe satisfaz mais, que não lhe traz uma satisfação verdadeira, no fundo do coração, largue tudo isso. Largue tudo isso e vá procurar o seu próprio caminho. O seu próprio caminho. E nesse caminho você poderá se dedicar ao máximo, praticamente sem limitações. Se você está no seu próprio caminho, você pode dar o melhor de você, empregar todo o seu tempo e as suas energias, que você praticamente não encontrará limitações. Porque não existem limites de desenvolvimento pessoal quando o ser humano trilha o seu caminho. Não existem limites de autoconhecimento quando o ser humano está trilhando o seu destino de forma consciente, ouvindo a sua intuição, seguindo sempre adiante, encarando os desafios no seu próprio caminho e não os desafios num caminho que lhe é completamente estranho. Então é nesse sentido, reconheça os seus limites, caro amigo, quando você está num caminho que não é o seu, que lhe é estranho. Um caminho que é empurrado e vendido pelo sistema, pelas outras pessoas, pelos depravados do mundo que querem depravar seus semelhantes. Então, busque alcançar dentro de você uma humildade de coração, uma humildade que lhe permite reconhecer quando você está num caminho errado, voltar atrás e procurar o seu caminho.
onde você pode e deve empregar da melhor forma possível o seu tempo e as suas energias. E não seja durão, porque a dureza ela é apenas um resultado do orgulho mental, do orgulho do ego mental, que não admite os próprios erros, que não admite desistir da caminhada, mesmo que num caminho estranho, com medo do que as outras pessoas haverão de pensar. Nós nunca podemos nos preocupar com o que os outros pensam de nós. Quem são os outros para darem pitacos na nossa vida? Quem são os outros para saberem o que nós precisamos, de fato, no fundo do nosso coração, em nossa essência, no nosso espírito, na nossa intuição? Então, reconheça os seus limites. Diga não ao que não lhe serve. Diga não aos caminhos estranhos. Diga não aos caminhos que apenas roubam as suas energias e o seu tempo, porque somente assim você poderá encontrar o seu próprio caminho, com humildade no coração, sem bancar o durão. Reconhecer os seus próprios limites não é um sinal de fraqueza e também não é um sinal de mediocridade, porque não é grandeza alguma seguir adiante num caminho que não é o seu, um caminho que apenas sacrifica a força interior do ser humano sem lhe agregar coisa alguma. A grandeza está em reconhecer as suas limitações, os seus erros, em reconhecer quando se está trilhando um caminho que não é o seu próprio caminho. Nisso é que está a grandeza e, acima de tudo, a simplicidade de coração que o ser humano precisa ter para ser dono de sua vida. Os arrogantes não são donos de sua vida. São apenas marionetes do ego mental, que é dominado pelas influências externas, que é dominado pelo anel trevoso que hoje envolve a Terra, que é dominado pelas energias transviadoras que desviam o ser humano dele próprio. E o que resta, por fim, é uma carcaça vazia dominada pelo ego mental, que, por sua vez, é escravo das energias negativas do mundo, escravo das trevas. Então, diga não ao que não lhe serve. Reconheça os seus limites, encontre o seu próprio caminho e viva de forma plena e consciente. Somente assim você obterá resultados positivos que lhe permitirão crescer de forma íntegra, materialmente, mas acima de tudo espiritualmente, porque sem espiritualidade o próprio progresso material é apenas uma ilusão, uma perda de tempo, um desperdício de energias. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço e até a próxima. Valeu, gente!